Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pequeno Investidor e hoje eu vou contar tudo para vocês sobre investir em fundos imobiliários. Então, bora começar! Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é o que é um fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele é composto por investimentos no setor imobiliário. E aí pode ser via dívidas do setor imobiliário, que são os fundos de papel, ou podem ser propriedades físicas mesmo, que são os fundos de tijolo. E para que servem os fundos, né? Então, os fundos eles têm o objetivo ou de valorização da cota ou de recebimento de dividendos e acúmulo de capital. Quando a gente fala de valorização da cota do fundo, é importante vocês sempre lembrarem que toda vez que vocês venderem um fundo com lucro, vocês precisam pagar um imposto de 20% em cima desse lucro. E é por esse motivo também que eu gosto mais de usar os fundos imobiliários para o acúmulo de capital. E como que eu faço isso? Então, os fundos, a maior parte deles, pagam dividendos mensalmente. E esse dividendo vai ser um dinheirinho que vai pingando lá na sua conta. Com esse dinheiro que pinga na sua conta, você pode ou resgatar ele da corretora e gastar, ou você pode reinvestir o dividendo, formando aquela famosa bola de neve. E por isso que a gente fala que o fundo serve para acúmulo de capital. Ou seja, você criar essa bola de neve para você engordar o seu patrimônio e num futuro você poder viver da renda só desses aluguéis, né, dos fundos. E quando a gente fala que os fundos eles pagam, né, o dividendo mensalmente, é como se você recebesse um aluguel. Os fundos imobiliários eles têm várias vantagens em relação a você ter uma propriedade física sua mesmo. Por exemplo, com o fundo você tem mais diversidade, então você pode investir em várias propriedades, com também vários segmentos. Então você vai encontrar fundos que investam em um galpão logístico, por exemplo, e investam em dívida do setor imobiliário. Então, a diversificação de um fundo é muito maior do que você ter uma propriedade física você mesmo. Outro ponto é a liquidez. Então, o que é mais fácil você vender? A cota do fundo ou você vender uma casa, um prédio, né? Você também tem menos gastos com o fundo, então gastos com manutenção, lidar com inquilino, o imposto quando você vai vender, por exemplo, tem o custo de transação dessa venda, tem o IPTU, então os gastos com o fundo são muito menores do que os gastos de você ter uma propriedade sua. E tem a questão também dos impostos. Você só paga imposto no fundo quando você vende a cota desse fundo e com lucro. Caso você não venda, os dividendos recebidos mensalmente ou de acordo com a regra do fundo, eles não incidem imposto, pelo menos por enquanto, né? Mas eles não têm imposto. Então, isso é outra vantagem de você investir em fundos imobiliários ao invés de ter um imóvel próprio. A gente já tinha falado antes, a gente tem alguns tipos de fundos. Então, a gente tem os fundos de papel, que investem em dívidas do setor imobiliário, como os CRIs e CLIs. A gente tem fundos de fundos, que são fundos que investem em outros fundos, então eles têm cotas de outros fundos. E isso é bom para quem está, às vezes, começando, que quer uma diversificação e não sabe ainda em qual fundo investir. Então, tem essa opção de fundos de fundos. E a gente também tem os fundos de tijolo. E esses fundos de tijolo, eles têm alguns segmentos. O primeiro segmento é o galpão logístico, ou seja, ele investe em centros de distribuição ou galpões. A gente tem fundos industriais que investem em plantas industriais. Fundos de hospital, que investem em propriedades para hospital. Fundos educacionais, que investem em universidades, por exemplo. E esses fundos, eles têm uma característica de geralmente ter um contrato mais longo. Temos também lajes corporativas, que são aqueles fundos que investem em escritórios. E esse é um fundo polêmico hoje em dia, com essa instauração do home office. Muitas pessoas estão mais inseguras de investir nesses fundos por acharem que esse segmento vai sofrer com as empresas adotando mais o home office, assim como fundos de agências bancárias, que também temos muitas agências bancárias fechando. Então, qual será o futuro de fundos com essas agências bancárias e lajes corporativas? Comenta aqui embaixo o que vocês acham desses dois segmentos de fundo. Outro segmento é o segmento de shoppings, que foi um segmento de fundos que sofreu bastante com a pandemia esse ano.
Cotistas de alguns fundos de shopping deixaram de receber dividendos por conta do fechamento dos shoppings, por conta do lockdown. E a gente tem também os fundos de desenvolvimento. Enquanto a gente tem os demais fundos que eu falei, com o objetivo de receber dividendo mensalmente como se fosse um aluguel, a gente também tem fundos de desenvolvimento. E o que são esses fundos de desenvolvimento? Ao invés deles lucrarem e distribuírem o dividendo por conta do aluguel, eles constroem propriedades e vendem. E é assim que eles fazem a renda desse fundo, com a compra, construção e venda posterior dos imóveis. Então, esses são os fundos de desenvolvimento. E geralmente eles são fundos também mais arriscados pela questão de risco de obra e tudo mais. Então, beleza, né? A gente já sabe o que são os fundos, já sabemos quais os tipos de fundos, mas a gente precisa saber também como que a gente analisa esses fundos. Então, eu vou passar aqui para vocês alguns indicadores e alguns pontos que eu acho importante vocês analisarem. Bom, o primeiro ponto é vocês compararem sempre fundos do mesmo segmento. Então, se vocês estão analisando fundos de logística, comparem com fundos de logística, porque cada segmento tem a sua especificidade. Então, comparem fundos do mesmo segmento. O segundo ponto é vocês analisarem sempre quantos ativos tem em cada fundo. Quanto mais ativos tiver, ou seja, quanto mais propriedades aquele fundo tiver, melhor, porque ele é mais diversificado. E isso leva a gente já também para o outro ponto, que é a questão de inquilinos, ou seja, quantos inquilinos aquele fundo tem. E por que isso é importante? O que é mais arriscado? Você ter uma propriedade com um inquilino ou você ter um fundo que tenha várias propriedades e vários inquilinos? Existe um fundo, hoje muito comentado, que é o XPCM11. Esse fundo é uma única propriedade com um único inquilino que já avisou que vai sair no final do ano. Então, olha o risco dos cotistas desse fundo não receberem os dividendos até achar outro inquilino que ocupe essa propriedade. Então, procurem sempre fundos com mais propriedade e mais inquilinos. Outro ponto de vocês analisarem é a região que aquelas propriedades estão. Procurem regiões sempre com a economia mais aquecida. Outro ponto é a questão da taxa de vacância e taxa de inadimplência. Então, quantos por cento dos inquilinos estão inadimplentes naquele fundo e quantos por cento daquela área daquele fundo está alugada? Isso é muito importante também, porque quanto mais área alugada, mais dividendos, e quanto menor a inadimplência, também mais dividendos para vocês. Comparem também a questão do dividendo, né? Então, quanto que cada fundo paga de dividendo, a taxa de administração e gestão, os vencimentos dos contratos também são importantes. Então, daqueles fundos, quanto mais longo for o vencimento do contrato, melhor. Quer dizer que você vai garantir um fluxo de caixa por mais tempo. E não se esqueçam de ver também a questão do patrimônio líquido de cada fundo que vocês estão comparando. Então, qual fundo tem um patrimônio maior? Quando a gente fala de fundo de papel, tem algumas outras peculiaridades. Então, analisem fundos de papel UP sobre VP, para vocês saberem se aquele fundo tá caro ou tá barato. Quanto menor, quanto mais abaixo de 1 esse indicador, melhor. Analisem também o rating, que é a nota daquele fundo de papel. Essa nota, ela vai te indicar qual é a confiabilidade para pagarem a dívida, ou seja, qual é o risco de inadimplência que tem aquele papel. Quanto mais próximo de A, melhor, quer dizer que tem menos risco de inadimplência. Vocês vão encontrar também nos relatórios gerenciais a questão de papéis high grade e high yield. O high grade, eles são fundos de papel mais seguros e que têm um dividendo provavelmente um pouco menor do que papéis high yield, que focam mais no dividend yield, ou seja, são geralmente mais arriscados. E o último ponto de vocês analisarem para tanto fundos de tijolo quanto fundo de papel é a questão do indexador, ou seja, aquele fundo está indexado ao IPCA, está indexado ao IGPM. Por quê? Por exemplo, agora a gente tem o IGPM bombando, então fundos que têm contratos anexados ao IGPM estão pagando mais dividendos. Então, isso é muito importante também vocês saberem. Não se esqueçam também de assistir o vídeo sobre riscos de fundos imobiliários, eu vou deixar aqui na caixinha. Comentem aqui se vocês gostaram desse vídeo e um beijo, até a próxima!